Olá, sou o Paulo Malerba e dando sequência aqui ao curso de introdução na área da ciência política, vamos falar nesta aula sobre os partidos políticos, sobre as origens, sobre o seu funcionamento e organização dentro das democracias representativas e vamos falar também dos movimentos sociais, da conceituação dos movimentos, dos diferentes tipos de organização coletiva, dos movimentos sociais na contemporaneidade. Os partidos políticos são temas de diversas discussões, existem livros clássicos a respeito dos partidos políticos e existe um grande debate em torno da importância deles para o funcionamento das democracias representativas, que são aquelas em que nós elegemos representantes para os poderes públicos, o legislativo, o executivo, e os partidos têm se mostrado ao longo do período de 2 séculos aí de democracias representativas se consolidando ao redor do mundo como instrumentos necessários, importantes e centrais, inclusive dentro do processo das democracias. Não há nenhum país hoje, nenhuma grande democracia que possa não ter partidos. Todos eles têm partidos, desde um partido único que seja até o pluripartidarismo, que é o caso brasileiro, o caso de diversos países aí da Europa e do mundo. Então, a questão que sempre se levanta é para que serve um partido político? Qual que é a necessidade dele frente ao sufrágio universal, ao voto das pessoas, o acesso aos cargos políticos? Primeiro que eles estruturam e organizam a competição política, porque uma sociedade, a princípio, é formada por diversas opiniões, diversas posições políticas, por classes sociais distintas e antagônicas, desde aí aos donos dos meios de produção, aos trabalhadores, aos proletários, a classe média, a pequena burguesia, que são aí os comerciantes, não são os grandes empresários, mas são aqueles que possuem algum meio de comércio, de indústria, pequenos serviços. Então, assim, a sociedade é composta de diversos segmentos e, portanto, você tem visões políticas e interesses políticos diferentes. Então, como que essas pessoas disputam esse poder político numa sociedade organizada que tem um Estado? É através de eleições, através da disputa eleitoral. Numa democracia se pressupõe a existência das eleições de forma regular e do acesso do cidadão comum a participar desse processo. Então, os partidos eles estruturam essa forma de disputa, de competição política. Porque se não fossem os partidos, se não fosse a disputa institucional, seria todos contra todos, aí resolve na força. A partir do momento que você cria leis e regras para disputar, você também precisa organizar essa disputa e é uma forma que você pode ordenar a disputa eleitoral através de partidos que agregam interesses. Então, os partidos, conceitualmente pensando, eles agregam interesses de pessoas que pensam igual ou de maneira similar e que pretendem expressar essa posição política na sociedade de maneira organizada, sem que seja com base na violência, e sim na troca de opiniões e na disputa de ideias, na disputa de projetos. Para fazer as eleições também você precisa de um mínimo de organização. Se todos os candidatos, todas as pessoas disputassem por si só, isso fragilizaria muito a democracia, porque não há um arcabouço que sustente diversas milhares de opiniões, de posições políticas. Então, esse fato de agregar os interesses, agregar as opiniões e ordenar frente a um eleitorado amplo é o papel dos partidos políticos. Você olhar e identificar quais são as linhas, quais são as posições políticas defendidas no jogo eleitoral e poder fazer a escolha. E também para acessar o poder executivo e para governar é necessário que haja partidos políticos. Imagina um legislativo com 513 deputados no Brasil e cada um agindo de forma pessoal, a partir da sua perspectiva pessoal e não de um partido. Seria
ingovernável. Se hoje no Brasil, com 35 partidos políticos, né, com mais de 20 representados no Congresso Nacional, já é muito difícil de organizar a governabilidade, de apresentar projetos, votar propostas, já é algo complexo. Se fosse mais disperso ainda, se fosse mais pulverizado na pessoalidade, isso seria muito mais difícil. Então, os partidos políticos, eles organizam a disputa eleitoral, disputam a competição política na sociedade, não apenas eleitoral. Existem alguns trabalhos clássicos que abordam o tema dos partidos, todos eles do século XX. Um dos primeiros que fez uma análise mais sociológica dos partidos, de sua organização, de seu funcionamento, foi o Robert Mitchell. Ele criou, inclusive, um conceito que é bastante difundido até os dias de hoje, que é a lei de ferro das oligarquias, né? Ele até tem uma frase que é a seguinte: quem diz organização, diz oligarquia, que ele se refere à tendência à burocratização, à centralização e oligarquização dos partidos políticos, das direções dos partidos políticos, mas se refere também não apenas aos partidos, ao conjunto de instituições da sociedade que, quanto mais se burocratizam, e burocratizam nesse sentido usamos como um conjunto de pessoas profissionalizadas, de regras e de normas para o seu funcionamento, a tendência é dessa direção se separar da base partidária, no caso dos partidos, de centralizar o poder e, como prioridade, em vez de aquelas ideias que levaram à organização do partido, aquela agregação de interesses, as ideias principais passam a ser a sobrevivência da direção, ou seja, manter o seu lugar de poder, e também da própria sobrevivência da instituição, ainda que não esteja completamente convergente com as ideias que levaram à fundação do partido. Então, para ele, é um processo inexorável. Ele analisou, no caso, o partido da social-democracia alemã, e na análise dele, esse partido, com o tempo, e daí ele generaliza para todos os partidos e entidades da sociedade, com o tempo, a burocratização leva a essa separação, a essa, digamos, oligarquia, né, que deu nome à sua lei, lei de ferro da oligarquia ou lei de Mitchell, que é um conceito bastante famoso. Depois dele, já nos anos 60, uma das análises mais, digamos, célebres é do Maurice Duverger, que analisou a origem da formação dos partidos e criou para isso duas tipologias, né? O partido de quadros e o partido de massas. E ele afirma que a diferença seria a seguinte: o partido de quadros, geralmente, ele é formado por notáveis, né, por figuras reconhecidas na sociedade, normalmente interna ao parlamento, ou seja, formado por parlamentares que já possuem cargos políticos, já possuem um certo reconhecimento social. A organização interna dos partidos de quadro é de baixa intensidade, com fraca articulação entre as instâncias partidárias. O acesso ao partido, a filiação ao partido, a adesão a ele, ela é pouco criteriosa, não há critérios claros para uma pessoa se filiar a um partido de quadros, e também, no geral, eles eram ligados a grandes doadores privados, estando na mão de poucos o financiamento do partido. Então, um partido de quadros é aquele que geralmente é formado por já figuras públicas reconhecidas dentro do parlamento e cujo o papel do partido é subordinado a essas figuras, né, as figuras mais notáveis, enquanto os critérios para adesão ao partido não são muito claros, bem como a articulação interna ela é mais, digamos, frágil, mais fraca. Ao passo que a segunda tipologia que ele faz é do partido de massas. Os partidos de massa incorporam grandes contingentes na política. Segundo o Duverger, a origem dos partidos de massa é de fora do parlamento. Ele vem de baixo para cima,
possui uma organização interna de alta intensidade, ou seja, com muitos debates, muitas reuniões, muitas conferências, muita participação. A articulação entre as instâncias ela é mais forte, ou seja, a instância nacional, estadual, municipal, elas são bastante articuladas, com a predominância evidente da centralidade da direção nacional. É mais rigoroso quanto às filiações partidárias. A pessoa que deseja se filiar a um partido de massa deve preencher alguns critérios que são estabelecidos pelo partido, né, de forma pública, no estatuto, no seu ordenamento de regras. O financiamento desses partidos, né, do partido de massa, é compartilhado entre os seus membros, entre os filiados, pequenas contribuições, e os parlamentares são subordinados ao partido, e não o contrário. Então, são duas tipologias, partidos de quadros, partidos de massa. Esses partidos de massa seriam aqueles de tradição, inclusive, socialista, tradição marxista, que se preocupam com a incorporação de grandes quantidades, de contingentes de pessoas, de trabalhadores. Evidente que são duas tipologias que a gente chama, segundo a linguagem de Weber também, de tipo ideal. Ou seja, é uma concepção, uma ideia na qual são descritas algumas características que não necessariamente se encontra na realidade um partido exatamente daquela forma, mas há uma prevalência dessas características, ainda que possa haver alguma característica mais ou menos ressaltada. O fato é que são tipos criados para identificar as duas formas de organização de um partido que o Maurice Duverger havia analisado nesta época, dos anos 60. Um pouco mais adiante, nós tivemos o Kirchheimer, né, que definiu uma migração, na realidade, desses partidos para um modelo de partidos catch-all. Catch-all do inglês, né, pega tudo, uma tradução livre aqui, são os partidos pega tudo, porque no estado de bem... ele pensa muito na perspectiva da Europa Ocidental. No momento em que você tem um estado de bem-estar social, houve um enfraquecimento da disputa entre os partidos e uma atenuação na distinção de classes quanto aos partidos. Era um momento de crescimento econômico, né, durante o período de estado de bem-estar, era um período de melhoria na qualidade de vida e houve uma atenuação ideológica, portanto, de acordo com o Kirchheimer. Com isso, os partidos passaram a ter um fortalecimento das lideranças partidárias e um declínio da importância das bases. Ou seja, enquanto nos anos de 1920 a 1960 houve esse ingresso de grandes contingentes de trabalhadores, de pessoas nos partidos, ali para frente, quando o estado de bem-estar social se consolida, há uma inversão, há uma diminuição na relevância das bases partidárias. O apelo eleitoral, em vez de ser mais direcionado para uma classe social, por exemplo, um partido voltado a defender o interesse da classe trabalhadora, ele passa a ter um apelo mais pluriclassista, ou seja, ele busca atender a todos os interesses da sociedade, né, vai fazer a defesa de diversos aspectos e não apenas de uma classe social. Assim como os partidos passam a ter adesão de vários grupos de interesse distintos, né? Então, grupos de empresários, grupos de classe média, grupos de moradores de algum lugar. Então, grupos de interesse ingressam no partido e isso leva também a uma diluição. E por que o termo pega tudo? Porque ele se refere aos partidos que não têm uma identidade. Nesse caso, os partidos passam a não ter uma identidade tão clara. Um partido que é classista, da classe trabalhadora, ou um partido de empresários, um partido que represente, digamos, a classe média. Os partidos eles tentam abraçar todas essas causas, atender interesses da direita ou da esquerda, interesses que às vezes são contraditórios, mas que buscam abarcar todas as dinâmicas sociais, todas as diferenças de um partido, em vez de apostar numa posição ideológica mais clara e definida em defesa de determinados temas. Se nós fôssemos trazer aqui para a realidade
latino-americana, como forma de dar um exemplo, o Partido Justicialista, né, o peronista na Argentina, por exemplo, é um partido que seria desse tipo, catch-all. Por quê? Você tem nele desde figuras progressistas de esquerda, como os Kirchner, mas você também tem nele figuras como Carlos Menem. Carlos Menem, que governou a Argentina nos anos 90, tinha uma visão e uma defesa de um Estado com menos intervenção econômica, uma reorientação do papel do Estado mais voltado a privatizações, a redução de direitos trabalhistas, com menos regulações quanto à atividade econômica. Então ele seria identificado mais como um ideal neoliberal, mais à direita, enquanto você tem os Kirchner mais à esquerda, uma visão de maior intervenção do Estado, mais políticas sociais abrangentes, universalistas, uma visão mais coletiva. Então, ao mesmo tempo que você tem uma figura de direita, você tem figuras de esquerda no mesmo partido. Isso seria uma característica de um partido pega tudo, um partido catch-all. Ele busca dar conta de todas essas dinâmicas da sociedade, né, trazendo inclusive contradições, porque ele quer atender a interesses diversos e muitas vezes antagônicos. No Brasil, talvez poderíamos aí falar do PMDB. O PMDB tem figuras das mais divergentes posições políticas e ideológicas. Pessoas mais à esquerda, pessoas com uma tradição mais sindical, pessoas de uma tradição mais à direita, enfim, mais conservadores. É um partido que não tem uma clareza ideológica de você dizer que aquele partido defende tais pontos de vista. Uma outra classificação que já podemos dizer que é clássica no modelo de partidos é a do Ângelo Panebianco, que é o modelo dele ganhou bastante abrangência também, foi bastante influente. Ele cita, para classificar, para buscar entender os partidos, algumas regras. Ele fala do modelo genético, ou seja, da forma como surgiu o partido, se ele veio a partir do centro, numa penetração territorial desde o centro de lideranças políticas, ou se ele veio de uma difusão territorial, a partir de elites locais que se juntam e formam um partido, se ele tem ou não o partido presenças de instituições externas que lhe dá algum tipo de suporte, de apoio, como sindicatos, igrejas, ou se ele não tem, então ele está diferenciando. Existem partidos que têm essa ajuda externa, essa, vamos dizer, presença externa, e tem outros que não têm. Tem alguns que vêm da base das bordas para o centro, através de elites locais que se juntam, e tem outros que vêm de uma cúpula que forma o partido e dispersa as novas filiações, né? Então é um partido mais de caráter centralizado, com penetração territorial, e também alguns partidos, menciona ele, tem caráter carismático, ou seja, o partido ele é formado em torno de uma figura carismática e todo o funcionamento dele é para propagar, para disseminar a imagem dessa figura, desse líder carismático. Ele fala também da institucionalização dos partidos. O que é institucionalizar um partido? Ele se tornar mais perene, cristalizar o seu funcionamento, né? Ele se tornar mais sólido. Então, ele fala que os partidos têm uma troca de um sistema de solidariedade para um sistema de interesses. O sistema de solidariedade, quando o partido se junta por um ideal, por um propósito, as pessoas estão lá para defender determinadas ideias, determinadas políticas, pontos de vista. Com o tempo, de acordo com o Panebianco, essas ideias que as pessoas defendem, o partido passa a cristalizar como se ele por si só representasse esse conjunto de políticas, de bandeiras, né? Então, a instituição passa a carregar essa marca ao mesmo tempo em que deixa de mencioná-la ou de falar das ideias que ele possui. O partido ele funciona por si só, ou seja, a defesa da instituição é mais importante do que a defesa das ideias. E muitas vezes a própria defesa da instituição, com o tempo, passa a colidir com as ideias que inicialmente formaram o seu sistema de solidariedade, que levaram as pessoas a se filiar
ao partido. Então, ele como instituição tem um valor por si mesmo, né? Ele é importante por si mesmo porque já institucionalizou, já cristalizou a sua história, ainda que futuramente ele entre em conflito com as próprias ideias que ele defendia. Ainda além desses aspectos, o Panem Bianco, ele fala um pouco de como os partidos se tornam profissionais eleitorais, né? Ele fala que os partidos, ao longo do tempo, foram adquirindo uma característica de dar uma centralidade, dar mais importância aos profissionais, aos profissionais partidários, aqueles que são mantidos, remunerados pelos partidos políticos e trabalham em função da máquina, da burocracia do partido para o seu funcionamento e existência. Essas figuras, em vez de dar um suporte, eles tornam-se centrais cada vez mais dentro dos partidos. Os partidos também passam a ser mais, o que eles chamam de eleitoralismo, ou seja, um foco, um destaque mais amplo para temas de apelo eleitoral, então menos para algumas ideologias que o partido defende e mais para aqueles temas que possam ter algum apelo eleitoral. Isso a gente está acostumado a ver bastante aqui, né? Se fosse exemplificar, se acontece algum fato de relevância, que tem um apelo na opinião pública, muitos políticos, ainda que se contradigam com as políticas, com as ideias que defendiam, eles passam a abraçar esses temas para ter um respaldo eleitoral maior, para ter um apelo na sociedade. Por exemplo, aquele comprimido que dizia-se que curava o câncer, a fosfoetilamina, ela estava tendo testes, enfim, mas teve uma grande repercussão na mídia, as pessoas diziam que era um remédio que tinha funções para curar o câncer, ou para melhorar, atenuar os sintomas, e isso não havia sido de forma cabal, né? Até hoje ainda não foi provado pela ciência, pelos pesquisadores, mas teve um apelo muito grande aquilo na sociedade, acharam importante. O Congresso e a Presidência da República passaram por cima das agências de vigilância, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passaram sobre os estudos feitos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, sobre os pesquisadores que estavam discutindo o tema e aprovaram o uso, mesmo que houvesse dúvidas quanto à sua verdadeira eficácia e quanto à sua segurança. Por quê? Porque o tema ganhou um apelo, ainda que os partidos ali, as ideias deles defendam os protocolos, a ciência, o cuidado com a saúde da população, naquele momento o tema ganhou uma relevância tão grande, né, do ponto de vista social, que eles preferiram abraçar essas ideias a confrontá-la mediante de repente, um posicionamento que desagradaria alguns segmentos da sociedade. Nesses partidos também, que ele chama de profissionais eleitorais, que é o formato pelo qual os partidos têm funcionado, de maneira como os partidos funcionam mais ultimamente, há um grande destaque, uma grande prevalência dos representantes públicos, ou seja, por representantes públicos aqui estamos falando daqueles que ocupam cargos eletivos, vereadores, deputados, prefeitos, eles acabam ganhando um destaque e eles se tornam a cara do partido, então predomina a visão do representante público sobre o partido. O financiamento de grupos de interesse nos partidos, ou seja, os partidos financiados por grupos de interesses ou recursos públicos, perde muito aquele aspecto da solidariedade, do financiamento compartilhado pelos membros do sindicato. Então essa é uma característica que o Panem Bianco nota, né, e descreve em sua teoria. Então nós estamos, nesse momento, com as teses apresentadas do Duverger, que fala do partido de quadro, partido de massas, né, a hipótese levantada por ele como tipos ideais, né, da incorporação das massas aos partidos, o Kirchheimer, que fala um pouco de como esses partidos se transformaram em catch-all, buscando abranger todos os tipos de temas e de interesses, ainda que contraditórios, e temos aí o Panem Bianco falando de como os partidos se tornaram cada vez mais profissionais eleitorais, com proeminência de quem é representante público e dos profissionais das burocracias. O Katz
Emer vem com uma nova tese nos anos 90, relendo um pouco dessas principais teorias que haviam sido colocadas sobre os partidos políticos. Eles dizem que antes prevalecia uma relação, tanto analítica, né, mas quanto na realidade mesmo, entre partidos e sociedade. Era isso que buscava ali, nas três teorias que eu conversei agora há pouco, que eu mencionei, falava-se muito da relação do partido com a sociedade. Para Katz-Emer, há uma mudança nisso, prevalece a relação entre partidos e Estado, ou seja, não é mais partido e sociedade. A preocupação dos partidos torna-se cada vez mais na relação deles com o Estado. Por quê? Porque é o Estado que garante a eles acesso aos meios de comunicação de massa, garante o acesso de recursos humanos para manter os partidos, ou seja, são aqueles profissionais que trabalham nos governos, né, nos poderes executivo, são assessores parlamentares. Os partidos são ajustados cada vez mais pela regulamentação estatal, então o partido ele abre mão de algumas de suas bandeiras ou de algumas de suas formas organizacionais para atender ao que é colocado pela legislação estatal. E a legitimidade perante a sociedade dos partidos acaba ouvindo muito mais em torno do Estado. A partir do momento que o Estado reconhece esses partidos por ocuparem cargos públicos como legítimas partes de interesse das sociedades atuantes, ou seja, são partes do jogo, eles acabam legitimando os partidos perante a sociedade. Não é o partido que se legitima diretamente junto à sociedade pela defesa de uma ideia, de uma política, pelas suas ações. E, do mesmo modo, os partidos conseguem direcionar recursos estatais para quem o apoia, né? Seria oferecimento de cargos, de posições, de discussões públicas, as quais Katz-Emer chama de patronagem partidária. Seria essa a linguagem que usa. Esse conceito de relação dos partidos com o Estado prevalecendo, né, e toda essa necessidade dos partidos em relação ao Estado, de toda essa dependência, ele dá o nome de partido cartel, né, o nome que ele dá aos partidos políticos. Então os partidos jogam o jogo em razão de ocupar o Estado, de terem um espaço no qual eles possam se manter e se reproduzir no Estado, e não junto às bases partidárias. Então, qual que é o modelo? Antes, os partidos eram intermediários entre a sociedade e o Estado. E agora? É o Estado que é o intermediário entre os partidos e a sociedade. Há uma mudança, portanto, na lógica de atuação e funcionamento dos partidos, de acordo com Katz-Emer. Ou Katz-Emer. Partidos não são unitários, de acordo com essa visão. Então, há uma dinâmica interna dos partidos que não caminham necessariamente na mesma direção. Ele faz, a análise que é feita pelos autores é a seguinte: há uma relação entre três esferas dentro de um partido que vão dando a sua feição, as suas características. Uma é a face pública do partido, é aquilo que a sociedade consegue ver. São os seus representantes públicos eleitos, aquelas figuras notáveis do partido. O segundo aspecto é a base partidária, são as pessoas que são filiadas a um partido que não necessariamente concordam com as figuras públicas do partido e buscam tensionar também para algum lado ou para o outro. E tem a direção nacional do partido, que é quem decide de fato como o partido vai caminhar. Então, a face pública do partido e a base partidária muitas vezes estão disputando a direção e a influência sobre essa direção para direcionar as ações do partido. Quanto aos filiados, há alguns estudos interessantes em relação a quem se filia a um partido público. Scarry e Gasgor, eles afirmam que os filiados eles nunca foram uma representação fiel do que é a sociedade como um todo. Então, muitas vezes alguém fala, mas o partido ele é reflexo do que é a sociedade, né, formada por uma diversidade de pessoas, tal. Independente do partido, eles dizem que, no geral, a média de idade dos participantes dos partidos é maior do que a média na sociedade, a média de renda costuma ser maior do que a média de renda das demais pessoas da sociedade, assim como a escolaridade. Então sempre foi comum aos partidos políticos
a filiação das pessoas na sociedade, mas essa representação dos filiados aos partidos não necessariamente coincidia com o que era a sociedade de maneira geral. Há um certo perfil um pouco mais elevado com relação à idade, renda e escolaridade. E um outro aspecto que eles mencionam, Scarrow e Gasgor, é que sempre foi comum a associação entre partidos, sindicatos, grupos religiosos, ou seja, essa questão da formação externa que nós colocávamos, o Padre Bianco fala disso, é analisado em diversas pesquisas de opinião, cruzando dados com entrevistas, pesquisas de opinião, analisando os filiados aos partidos, que é muito comum existir uma coincidência entre filiados a um partido fazerem parte de outras entidades, sejam elas igrejas, sindicatos, enfim. E daí uma discussão muito colocada nos dias atuais é o porquê os partidos políticos perderam a atratividade. Né? Para alguns, né, e é uma visão bastante influente essa, a mudança no interesse das pessoas nos partidos políticos tem a ver com o declínio das estruturas políticas. Os partidos como estruturas políticas foram perdendo, estão em declínio, elas são menos relevantes no jogo moderno das sociedades. Há outros meios das pessoas manifestarem suas opiniões, agregarem interesse e organizarem a disputa. Então, esse movimento teria sido feito porque os partidos também se afastaram das bases sociais a partir da ampliação dos meios de comunicação de massas, né, e as campanhas mais modernas. Isso quer dizer o quê? Antes, um filiado de um partido, ele era aquele que o representava, né, ele era como se fosse um embaixador do partido, lá na igreja dele, no bairro, ele era um porta-voz. Os partidos precisavam dessas pessoas que levavam a mensagem, a ideia, as discussões do partido para esses locais. Com o advento aí dos meios de comunicação de massa, com as campanhas cada vez mais voltadas a um alcance amplo na sociedade, essas figuras dos filiados como embaixadores perderam a importância. Os partidos passaram a dar menos importância para esses filiados e mais importância à massa de comunicação que ele podia produzir. Então isso reduziu a participação de filiados e os incentivos aos filiados para estarem no partido, poderem ter um papel ativo. Um outro aspecto aí levantado pela bibliografia, inclusive na teoria do partido cartel, é o seguinte: a proximidade com o Estado, o partido fica muito próximo ao Estado, como eu disse, em razão dos diversos interesses que possam ser atendidos e que possam garantir a sobrevivência do partido e que ele continue exercendo suas funções. Diminuiu o incentivo para as lideranças buscarem novos membros. Não tem o porquê um líder ir buscar novos membros na sociedade se ele consegue fazer a sua campanha de massa, se ele consegue chegar às pessoas de outras maneiras e se ele já tem a garantia dos recursos, ele não precisa do filiado, pequeno filiado, compartilhando os seus recursos para a manutenção da estrutura partidária. Ele consegue isso através de cargos no Poder Executivo, no Poder Legislativo, através do Estado, grosso modo. E um outro aspecto é a baixa democracia interna dos partidos. Com essa lógica de afastamento das bases, e aí a gente pode analisar sob diversas perspectivas, desde a lei de ferro das oligarquias, lá do Michels, passando pela questão dos partidos profissionais eleitorais, partido cartel. Isso aí aconteceria o quê? Os partidos se afastando da base partidária, reduzindo os meios de controle da base partidária sobre as lideranças. Então, como as lideranças trabalham cada vez mais para se manter no seu cargo, manter o seu poder e conseguir a sobrevivência da entidade partidária, ele depende menos dos filiados e ele não dá tanto espaço para que haja uma democracia interna verdadeira em que os filiados possam mudar a realidade do partido através de sua participação. Inclusive, uma crítica quanto a modelos de democracia direta nos partidos, em que todos os filiados votam,
tendem a dizer o seguinte, que os partidos, ao permitir a participação de todos, ele traz muitos filiados que têm tendência de votar nas lideranças já estabelecidas, nas grandes lideranças do partido, e são pessoas que participam menos da vida cotidiana interna dos partidos políticos. Com isso, haveria uma tendência, mesmo você colocando toda a base de filiados a votar, de se reproduzir no poder as mesmas lideranças por uma certa, vamos dizer, docilidade desses filiados com as lideranças já estabelecidas, de não querer votar em outros, de não querer tirar essas lideranças que, de certa forma, já conseguiram criar uma acomodação e uma rede de controle. Ao passo que defendem, nessa visão, a hipótese de fortalecimento das lideranças médias dentro dos partidos políticos, porque eles estão mais ativos, eles têm mais propostas dentro dos partidos e têm mais conhecimento de seu funcionamento interno. Então seria um meio mais democrático você eleger não através do voto de todos os filiados, mas através de congressos, através de encontros em que essas lideranças médias e menores, pequenas lideranças internas ao partido, possam se expressar e possam conseguir se associar para democratizar internamente o partido. Vamos falar um pouco, trazendo esse panorama mais geral dos partidos, nessas teorias, um pouco do que já se produziu de conhecimento a respeito dos partidos políticos, nas sociedades modernas, nas democracias representativas, para o caso do Brasil agora. Pensando no Brasil, até para que a gente não fique muito na abstração e possa pensar casos concretos, de como a gente vê os partidos funcionando no Brasil. O Brasil tem um sistema partidário bastante fragmentado, com incentivo para a criação de partidos políticos e acesso aos cargos e diluição da governabilidade. O que quer dizer isso? O sistema do Brasil hoje não é o que mais tem partidos. Existem países que têm mais partidos que o Brasil, a Espanha, a Alemanha, tem mais de 60, 70 partidos, mas qual que é a particularidade do Brasil? Você incentiva a criação desses partidos por dois mecanismos. Primeiro, como não há, até então, a partir de 2020, há uma certa mudança nessas regras e que tendem a amenizar esse problema da fragmentação, mas até então nós temos o seguinte no Brasil: a pessoa cria um partido e consegue eleger a cargos de deputados, de vereadores, enfim, mesmo se ele não tiver uma representatividade no todo, no país todo. Ou seja, não há uma cláusula de barreira que exija do partido uma representatividade nacional ou estadual numa eleição. Basta ele conseguir atingir o quociente partidário, ele já tem acesso aos cargos políticos. Então isso favorece a criação de partidos que vislumbram conseguir eleger 1, 2 em cada lugar, mas sem que haja no âmbito total, no país, uma representação política efetiva. Não é um partido presente na realidade da população. E a partir do momento que ele cria um partido, tem acesso a recursos públicos pelo fundo partidário, tem um horário na televisão, que é um horário também mantido, chamado de eleitoral gratuito, mas é um horário mantido com recursos públicos através de incentivos fiscais para as empresas de comunicação, você incentiva a se criar partidos que terão acesso, a partir do momento que foram criados, a esse fundo e conseguem acessar aos cargos políticos com menos dificuldades do que em outros países, que embora tenham mais partidos, criam regras que dificultam a eleição se não atingirem um patamar geral mínimo de votos. Então, um outro aspecto nesses incentivos é a possibilidade de coligação para os cargos proporcionais, que são os cargos legislativos, como deputado e vereador. Existem legendas que são criadas, que têm esse incentivo de conseguir fundos públicos e horário eleitoral gratuito, mas elas se coligam com outras maiores, servindo apenas como uma legenda de aluguel. Então, as legendas maiores criam e incentivam muitas vezes legendas menores, porque ao se associar com elas em determinadas condições, conseguem cumprir o quociente eleitoral e eleger mais pessoas, mais mandatários. Então isso dilui a governabilidade, porque você tem muitos partidos para negociar.
Então tem câmaras municipais aqui no Brasil com 20 vereadores e 10 partidos diferentes. Então você tem 10 lideranças partidárias, 10 bancadas, todas essas negociações tornam-se mais difíceis e menos possíveis de se arranjar. As combinações são muito variadas e isso dilui bastante as possibilidades de governar. Ao passo que num país como a Grã-Bretanha, você tem vários partidos, mas quem acessa aos cargos majoritariamente, trabalhistas e conservadores, ali é muito claro o jogo, né? Você tem de um lado uma bancada que pensa de uma forma, em tese, e de outro quem pensa de outra maneira, e você já consegue negociar em cima de determinados projetos com duas forças políticas relevantes. Nos Estados Unidos, da mesma forma. Na Alemanha você tem 5 forças políticas mais relevantes, inclusive teve eleição em 2017, e na composição você tem que discutir com os verdes, com o Partido da Social Democracia, com a Unidade dos Cristãos, né, com o Partido da Democracia Cristã. Então você tem os liberais, enfim. Porque os outros partidos, embora existam e disputam eleições, eles não conseguem eleger porque não atingem aquele quociente mínimo, né, que seria um percentual de representatividade no país. Isso favorece a governabilidade, favorece a composição política, ainda que na divergência você negocia com menos atores políticos com mais força concentradas neles. Então não precisa ser um bipartidarismo, até porque às vezes o bipartidarismo não dá conta de todas as dimensões das discussões políticas de um país, das ideias. Tampouco você precisa de 35, né? No Brasil você tem mais de 20 partidos representados na Câmara Federal. Não há essa divergência toda de posições políticas, tem muito mais a ver com o incentivo ao cargo, e aí pensando um pouco nos conceitos, com aquilo que Katz e Mer falou, de acesso ao Estado, como uma forma de manter o partido, de ter acesso a recursos públicos, de ter assessores, de ter a burocracia partidária também no Estado. Isso tudo propicia condições de uma diluição. Alternativas para isso, uma cláusula de barreira, possivelmente, né, com acesso a uma proporção qualificada, pelo menos, que garanta que esse partido tenha, no mínimo, alguma representatividade em âmbitos, seja do Estado ou do país, a fim de que não consiga atingir aos cargos políticos, tendo uma representatividade social muito baixa. Acabar com a coligação proporcional é uma outra saída. Incentivos a que você tenha uma centralização nos grandes partidos que defendam teses mais claras a respeito da política e da ideologia. No caso brasileiro, existe bastante livros, um trabalho bastante consolidado em relação ao Partido dos Trabalhadores, né, porque ele teve um processo único de criação no Brasil, é um caso assim, singular, que veio de baixo para cima, ou seja, com a participação no contexto da construção democrática pós-ditadura militar, ainda quando foi fundado durante a ditadura, mas já naquela fase de reabertura, chamemos assim, com a participação de sindicalistas, da esquerda organizada, de membros da Igreja Católica, de movimentos sociais, né, de intelectuais, e o partido se preocupou nos primeiros anos, aí na sua formulação, em garantir essa democracia interna que espelhasse a participação de diversos segmentos. E é um caso único porque os outros partidos todos que estão na cena partidária brasileira, inclusive aqueles que são de esquerda, tiveram uma formação, usando a tipologia de Diverger, de quadros. São partidos de quadros que vieram de formatações de cima para baixo, que vieram de dentro dos parlamentos. O PSDB, por exemplo, é um partido que estava no PMDB, é uma facção do partido que se desloca e forma o PSDB. Mas quem são as lideranças deles? São lideranças parlamentares, são partidos que é um partido que surge nesse contexto com lideranças de cima para baixo, depois filiam pessoas, mas numa lógica mais de quadros. Mesmo o PSOL, para falar de um exemplo, estava no PT, eram lideranças populares, mas na formação do PSOL, quem capitaneia essa formação do partido, quem lidera, e até hoje tem uma grande liderança no partido, são os mandatários, né, os que têm mandatos parlamentares, mandatos em diferentes instâncias. Em relação
ao PT, porque nós usamos como um exemplo singular de criação partidária, também há críticas ao partido em relação a alguns temas. Primeiro, de que ele teria se aproximado da lógica partido profissional eleitoral, ou seja, a burocracia partidária profissionalizada ganhou uma importância demasiada, o partido tornou-se mais dependente do Estado, mais voltado às eleições, mais voltado aos temas de apelo eleitoral, e também outros analisam que, apesar do PT ter feito este movimento, foi uma tentativa de conciliar a sua história, né, ou seja, as suas origens populares, sociais, de baixo para cima, com a necessidade, a busca de vencer eleições e governos. Não teria como alcançar os governos se não houvesse também feito uma opção de se profissionalizar mais e de burocratizar um pouco mais, nesse sentido, de burocratizar com profissionais, com regras, com regramentos e dentro de um contexto. Então, um pouco dos dois me parece que tem razão, há críticas pertinentes, né, uma demasiada atenção eleitoral, bem como aquela questão levantada pelo Pane Bianco, de que os partidos passam a dar uma ênfase muito grande na comunicação de massas, no processo eleitoral, em detrimento de fortalecimento de sua identidade interna, da solidariedade e das bases partidárias. Falando de alguns outros partidos, eu citei o PSDB, né, com origem parlamentar, é um partido também de origem mais descentralizada e que tem menos interferência, portanto, de seus filiados sobre as lideranças. Existem vários, eu vou indicar algumas leituras no programa a respeito dessa formação dos partidos. Por exemplo, Ferreira tem boas análises a respeito disso, D'Araújo, então fala um pouco desse quadro partidário brasileiro. Raquel Meneghello fala um pouco dos partidos conservadores, da formação, da base social deles. Falando um pouco do PMDB, o PMDB eu até dei um exemplo como um partido de catch-all, pega tudo, partido que busca atender diferentes interesses dentro de um mesmo partido, né? Como se fosse um balaio de gato. Como o Partido Peronista na Argentina acabou migrando para esse caminho, embora um partido de grande alcance popular, ele busca atender diferentes interesses e às vezes até contraditórios. O partido PMDB, no seu processo de formação e da estruturação, dessa transição que eu falei, da ditadura para a construção democrática, tornou-se mais descentralizado. Isso quer dizer o quê? É um partido de lideranças regionais, um partido que o poder está menos no centro. Se nós compararmos com o PT, por exemplo, ou mesmo com o DEM, PFL, o poder está bem mais centralizado na cúpula nacional, que tem uma articulação mais forte com as outras instâncias. O PMDB é o contrário, ele tem uma força nas regiões, lideranças regionais. Então, no Paraná você tem o Requião, lá na Alagoas você tem o Calheiros, Renan Calheiros, você tem o Jader Barbalho, que esteve durante muito tempo lá no Pará, você tinha o Pedro Simon ali no Rio Grande do Sul. Então, eram lideranças regionais que davam essa conformação ao partido, um partido muito mais heterogêneo nesse sentido. Falei do PFL, né, o Partido da Frente Liberal, o DEM. Quem se lembra do período de formação, com o fim da ditadura militar, você tem a criação de um multipartidarismo no Brasil. E, dentre eles, o PDS era o partido que deu continuidade à Arena, era o partido herdeiro da Arena. E o PDS tinha um candidato nas eleições de 1985, nas eleições indiretas, na qual o Tancredo Neves foi eleito, mas não assumiu. Você tinha o candidato do PDS, que era o Paulo Maluf, era o candidato da ditadura, digamos assim. E muitos das lideranças do PDS não aceitaram isso, dentre elas um conjunto de lideranças políticas que formaram a chamada Frente Liberal, que depois deu início ao Partido da Frente Liberal. Então, Antônio Carlos Magalhães era a grande figura que capitaneou esse processo, aquele que foi vice do Fernando Henrique, o Marco Maciel, são figuras que lideraram. Então, no início, né, a sua formação e estruturação do PFL, ele teve uma elite mais coesa, com a tarefa de fortalecer o partido no plano nacional.
e de certa maneira ele conseguiu isso. Ele tem uma liderança nacional mais coesa, uma direção nacional que consegue ter uma articulação mais estreita junto aí às diferentes bases, instâncias estaduais e municipais. Com relação a esse tema, o Mainwaring, que é um pesquisador, Scott Mainwaring, ele fala que considera os 3 partidos mais próximos da concepção de catch-all, justamente o PSDB, o PMDB e o DEM, que se tornaram partidos buscando não ter uma identidade ideológica tão clara, atendendo determinados interesses. Eles buscam agregar desde segmentos mais de esquerda até segmentos mais à direita. E esse é um debate interessante, essa questão de um partido, o que define o partido como de direita ou um partido de esquerda? Porque muitas pessoas analisam apenas sobre algum viés, por exemplo, o tamanho do Estado. Se o Estado é grande, mais intervencionista, é naturalmente de esquerda e o contrário disso é direita. Estado menor, Estado mínimo é direita. Em alguns casos isso pode ser verdade, mas não é a regra e não é assim que conceitualmente nós analisamos se um partido ele é de direita ou de esquerda. O aspecto fundamental que diferencia a ideologia da esquerda com a ideologia da direita é a concepção sobre o tema desigualdade social. Para a direita, a desigualdade social é um dado da natureza, ou seja, as pessoas são diferentes, são desiguais, cada um tem potencialidades e capacidades diferentes e, portanto, a desigualdade sempre existirá e você não tem que trabalhar para combater a desigualdade, ela vai existir, você tem que melhorar o padrão de vida de todos, segundo os principais teóricos da direita, ainda que essa diferença entre os mais ricos e os mais pobres permaneça grande, o importante é que esse de baixo não seja miserável, que ele consiga subir, ainda que essa diferença ou aumente ou se mantenha. Para a esquerda, a desigualdade social, ela não é um dado da natureza, ela é uma construção social, ela é um resultado das contradições do sistema, do modo de produção econômico, do modo de produção da vida social, que leva à desigualdade. E essa desigualdade não tem a ver com as potencialidades e com as capacidades. Então a esquerda reconhece que as pessoas são diferentes entre si, têm diferentes origens, mas essas diferenças não podem se tornar desigualdade. O que torna o sistema desigual é a exploração, é a opressão, são as diferentes formas como a vida social e principalmente sob o capitalismo se desenvolveu. Então o que define substancialmente é isso, direita e esquerda com base na desigualdade social. Em relação a isso, a esquerda, por exemplo, pode criar um Estado maior, um Estado de bem-estar, com políticas ainda dentro do capitalismo, mas com políticas de providência, de gerar uma maior segurança social, e o da direita pode realmente reduzir o Estado, cortando o gasto social e cada um por si. Mas também pode ser o contrário, porque na esquerda você tem vertentes como os próprios comunistas, que no fim das contas querem o quê? O fim do Estado. Querem acabar com as classes sociais e acabar com o Estado, ou seja, seria uma sociedade autogestionada sem Estado. Mas qual que é o fulcro, qual que é o objetivo disso? Acabar com a desigualdade social. Enquanto a direita ela pode também ter um Estado grande, mas desde que o objetivo dela não seja acabar com a desigualdade social, seja manter as pessoas nos lugares que elas estão, ou seja, a cada um de acordo com a sua capacidade, nesse caso, de acordo com eles, embora a diversidade de oportunidades e as condições de vida de cada um sejam muito diferentes. Então, às vezes você vai ter estados de direita, como a ditadura militar brasileira. Alguém diria que ela é de esquerda? Não, era um estado grande, intervencionista, mas de direita, porque não tinha como objetivo combater a desigualdade social. Podia ter como objetivo o nacionalismo, o desenvolvimento econômico, o que fosse, mas o objetivo deles era outros, desenvolvimento do país, da economia, da elite, da acumulação capitalista, mas sem lidar com o tema da desigualdade. Tanto que é sem lidar que a desigualdade cresceu bastante. Apesar de ter tido um crescimento econômico durante dado período da ditadura, isso não representou diminuição da desigualdade social. Pelo contrário, aumento da desigualdade social no período da ditadura militar, inclusive naquele chamado milagre econômico que a Maria da Conceição Tavares, economista,
chama de modernização conservadora. Você moderniza as forças, as condições de produção, a economia, mas você mantém a conservação da estrutura social desigual. Então, é essa a perspectiva que nós temos que ter em mente, se o partido é de esquerda ou de direita, como ele lida com esse tema, se o foco dele é reduzir, diminuir, eliminar a desigualdade social, ou se ele lida com isso como as pessoas são naturalmente desiguais e essa desigualdade não tem que ser combatida. Nós não devemos interferir diretamente nela. Podemos combater a pobreza, podemos focalizar políticas sociais, mas a desigualdade social é uma questão da natureza. Essa é a direita vê dessa maneira e é um grande elemento de separação. E aí desdobra-se desse tema vários outros, né? A meritocracia, por exemplo, se a pessoa consegue por mérito ou não ascender na vida, e aí é todo o debate de direita e esquerda. Mas esse é o elemento central na diferença entre esses modelos. Agora nós vamos falar um pouco, passando aqui adiante, e tem uma outra questão muito relevante na análise da ciência política, na realidade que nós temos vivenciado nas sociedades modernas, na sociedade contemporânea, no Brasil, no mundo todo, que são os movimentos sociais. Há uma ascensão dos movimentos sociais, há uma relevância cada vez maior dos diferentes tipos de movimentos. E é isso que nós vamos abordar aqui nessa parte da aula, falar um pouco das características, da atuação, o que são esses movimentos sociais. O termo movimento social não é muito antigo, não. Ele surgiu nos anos de 1960 para descrever aquela multidão de pessoas que se manifestavam nas ruas e que reivindicavam mudanças, mas sem querer tomar o poder do Estado. Ou seja, eram pessoas que foram às ruas, não eram sindicatos, não eram de caráter sindical, de caráter partidário, não era do Estado, eram pessoas que passaram a manifestar-se nas ruas, naquele contexto dos anos 60, reivindicando mudanças e não queriam tomar o poder do Estado, não queriam fazer uma revolução na sociedade, uma revolução que mudasse a ordem social de maneira abrupta, mas eles estavam reivindicando mudanças. Se a gente lembrar, um dos casos mais famosos dos anos 60, dos Estados Unidos, com Martin Luther King, o movimento dos direitos civis, diversas lideranças aparecem ali, que tinha como fulcro, que tinha como elemento que canalizou essa multidão a questão étnica, a questão do racismo nos Estados Unidos, a garantia de direitos para as pessoas negras nos Estados Unidos. Então, uma grande liderança, muitas lideranças negras surgem nesse contexto. Então não era de ordem, não era uma classe social apenas que se manifestava, era um outro tema que estava presente, que surgiram também depois, e ao mesmo tempo, na realidade, na Europa, no Brasil, em outros países, como por exemplo a questão do feminismo, nessa mesma época, a questão dos ambientalistas, que estavam querendo discutir o quê? Questão de gênero, questão de qualidade de vida, depois o movimento LGBT querendo discutir também orientação sexual, gênero. Isso tudo passou a fazer parte da vida das sociedades ocidentais naquele contexto e depois se espraiou pelo mundo, e era uma novidade, porque antes você tinha movimentos partidários, você tinha movimento sindical, você tinha movimentos religiosos, você tinha as ações estatais, mas você não tinha uma massa tão volumosa de pessoas reivindicando algo, querendo mudanças e desvinculada dessas entidades tradicionais que a ciência política, a sociologia já conheciam. Então foi dado esse nome nos anos 60 de movimentos sociais para descrever todo esse conjunto de movimentos que surgiram. Muitos desses movimentos, inclusive, passaram a ser perenes, ou seja, eles se consolidaram, se cristalizaram, com normas, com hierarquias internas, com manutenção através de divisão do trabalho, administração, captação de recursos, com um grau, então, de burocratização, e muitos movimentos importantes se consolidaram a partir disso, se tornaram uma realidade não momentânea, mas contínua na sociedade, cada vez mais institucionais, ao passo que também continuaram a existir movimentos mais fluidos, movimentos que surgiram em determinadas situações, que agregaram pessoas que foram informais, ou seja, não tiveram registro, CNPJ, nada disso. Eram movimentos que surgiram em determinadas condições
e continuam a surgir, desaparecem, surgem outros e se agregam. Então, os movimentos sociais passaram a ser uma temática bastante complexa, porque envolve diversos interesses. Então, você tem aí um movimento social reivindicando questões cada vez diferentes, cada vez mais diferentes e de formas distintas. Usam desde estratégias mais ligadas historicamente ao movimento sindical, como greves, como comícios, assembleias, mas também fazem passeatas, ocupações, fazem boicotes a algumas marcas, algumas companhias, e em alguns casos ações violentas também, né? Então você tem um conjunto de repertórios diferentes e isso se integra de maneiras distintas em diversos movimentos, né? Então você tem fronteiras ali mais diluídas entre quem entra e sai do movimento, participa ou não. Às vezes vai construir uma usina hidrelétrica ou uma termoelétrica em determinada cidade, lugar. Você forma um movimento através das pessoas dali. Hoje é mais fácil ainda, através de redes sociais, da internet. Se mobilizam durante certo tempo, mantêm um contato, uma interação, ou seja, uma ação coletiva, né, através de valores que essas pessoas possuem, de sua cultura, de sua trajetória, de seus interesses, e durante um tempo atuam juntas. Daqui a pouco aquele problema foi resolvido ou não foi, mas se ele passou e esse movimento se dilui, ou seja, é isso que a gente fala que são fluidos também, enquanto você tem movimentos que continuaram, movimentos ambientalistas que se consolidaram e a gente sabe que estarão lá em determinado endereço, lugar burocratizado. Então, os estados também passaram a ser mais permeáveis à ação dos movimentos sociais. Eles estão cada vez, a partir dos anos 60 até hoje, eles estão cada vez mais legitimados e reconhecidos socialmente como atores legítimos que devem ser ouvidos, e os estados nacionais, o poder público tornou-se cada vez mais permeável à demanda dos movimentos sociais. Aqui no Brasil nós temos com grande força o movimento de moradia, por exemplo, é um movimento social de grande relevância. Você pega a cidade de São Paulo e as grandes cidades do Brasil, no qual o problema urbano é muito sério, você não tem uma reforma urbana de fato, e muita gente precisando de moradia, precisando de casa, e você consegue visualizar esse movimento de moradia cada vez mais forte, mais mobilizado, de diferentes matizes. Então você tem movimentos mais à esquerda, movimentos mais organizados sob uma perspectiva de transformação da sociedade, outros menos, outros que surgem e desaparecem, mas o movimento de moradia no Brasil é um movimento dos mais relevantes para se pensar, dada a sua capacidade, né, de reunir pessoas, a grande quantidade de ações, de repertórios, né? Principalmente usa-se muito as passeatas, as negociações junto ao Estado, em alguns casos as ocupações. Então os movimentos de moradia ganharam uma relevância, sem dúvida alguma, que torna para nós aqui no Brasil fácil de compreender também, mais fácil de visualizar pelo menos como funciona um movimento social. A expansão de temas de ações, como eu falei, deixa com que os movimentos não tenham uma base social marcada, né? Enquanto a gente falava de sindicatos de trabalhadores, a classe trabalhadora é muito mais claro de se ver. No caso de movimentos sociais, como os temas são diversos, você tem uma base social diversa também, não demarcada, e que muitas vezes se modifica ao longo do tempo. Então você tem tanto pautas progressistas, né, assim, de ampliações de direitos, quanto pautas conservadoras também, né, aqueles movimentos Existem movimentos na Europa, por exemplo, de vizinhança, movimento de moradores contra a chegada de imigrantes, por exemplo. Então, são movimentos, tem movimentos contra impostos, tem movimentos dos diversos tipos, não é só de uma vertente, embora nós possamos observar a força maior de movimentos, podemos chamar de progressistas, aqueles que buscam incorporar novos direitos e reconhecimentos, né, para determinadas camadas e segmentos da sociedade. E a quem se dirigem os movimentos sociais, né? A quem ele está reivindicando? Num primeiro momento, essas reivindicações se direcionavam ao Estado. Ainda hoje, muitas delas se direcionam a pressionar o Estado sobre determinados assuntos.
mas tanto para incorporar, como eu disse, reconhecimento, respeito, inclusão de políticas, legislações, mas rapidamente essas pautas também passaram a se direcionar ao conjunto da sociedade, além do Estado e do mercado. Eles se voltam, no caso, por exemplo, vamos pensar aqui do movimento feminista, ele é voltado também a pensar e a reivindicar da sociedade no seu conjunto, a provocar o quê? Os costumes, a cultura, os padrões sociais e morais estabelecidos, os símbolos, ou seja, nós estamos falando das orientações valorativas da sociedade também. Muitos dos movimentos sociais, eles querem discutir os valores que a sociedade tem, né, e buscar modificá-los, transformá-los para incluir, para considerar as demandas de determinados desses grupos, né, movimento LGBT, por exemplo. Então você tem um ganho nesse sentido de atores a quem se dirige os movimentos. Continua sendo, em muitos aspectos, ao Estado. Você bate no Estado, pressiona o Estado, mas também ao mercado, à sociedade civil de maneira mais abrangente. Nós devemos também considerar que atualmente há movimentos sociais que tanto se profissionalizaram que acabaram em alguns casos até se tornando empresas. Essa questão da institucionalização que nós falávamos, alguns deles passaram a estabelecer parcerias com governos, passaram a prestar serviços a governos, fazer ações conjuntas, alguns se transformaram em partidos, né, os verdes, por exemplo. Então você tem a dinâmica dos movimentos sociais acontecendo de maneira muito intensa em diversas direções e sentidos. Não dá para você colocar tudo numa única direção. Há tanto níveis de institucionalização diferentes, né? Aqueles que não querem nenhuma relação, não querem interferência de instituições, outros que querem interferir, acabam se agregando, fazendo parte, gerindo políticas juntos, prestando serviços para o Estado, para empresas. Então, é algo bastante diverso nesse sentido, heterogêneo. Por outro lado, você tem também, eu estava dizendo dos movimentos que não querem interferência das instituições, você tem aqueles que conseguem potencializar suas pautas mediante a articulação de seus interesses, né? Muitas vezes é de forma seletiva, em algumas pautas sim, em outras não, junto a sindicatos, a partidos, a igrejas. Isso é uma realidade colocada também, né? Alguns exemplos de movimentos sociais para tornar mais claro: os movimentos feministas, que é um movimento que desde 1960 até hoje vem ocupando cada vez mais espaços. Temos aqui no Brasil, neste momento, também uma ascensão, né, um fortalecimento dessa pauta. Movimentos anti-globalização, movimento de moradia, movimentos étnicos, né, de negros, hispânicos, minorias regionais, movimentos de ambientalistas, LGBT, movimentos em defesa dos animais, né, que inclusive aí envolve também pessoas que têm uma opção vegetariana, por exemplo, e combate os maus tratos da indústria da carne. Movimentos de defesa do consumidor, promovem boicotes contra empresas que não respeitam direitos do consumidor ou direitos trabalhistas, se associam a sindicatos em alguns casos para fazer isso. Você tem os movimentos sociais separatistas também, né? Não podemos achar que os movimentos separatistas não são, eles são partes desse conjunto de movimentos que, como dissemos, ganha uma projeção a partir aí dos anos de 1960 para cá. A esquerda, o que ela defende em relação aos movimentos sociais, e que está cada vez mais na boca de muita gente da esquerda, que é a intersetorialidade, né? Você olhar as questões de um determinado movimento, levando em conta as demandas de outros movimentos, né? Então, as lutas, digamos, pela emancipação humana, né? Os movimentos, o feminismo, o movimento negro, a luta de classes, LGBT, ambientais, elas devem se articular em algum nível, ou seja, a luta de muitos segmentos da esquerda tem sido o seguinte: não basta o feminismo resolver uma determinada questão das mulheres numa empresa, se essa mesma empresa continua oprimindo os trabalhadores mais pobres, menos qualificados, continua poluindo. Melhorou lá as questões, contratou mais mulheres, mas ao mesmo tempo é uma empresa que polui um rio, polui o meio ambiente, ataca as comunidades que moram ali ao lado, expulsa os moradores.
né? Bem como não se pode perder de dimensão para a esquerda como fundamental da luta de classes, que é o combate à desigualdade social. Então, se uma pauta entra em confronto com o combate à desigualdade, ela acaba não tendo esse olhar intersetorial que a esquerda, né, de maneira mais abrangente, tem defendido. Porque você vai ter mulheres, por exemplo, falando aqui um exemplo mais abrangente, você tem mulheres desde a dona da Magazine Luiza, as herdeiras lá da Camargo Correia, da CCR, do Grupo Bradesco, que são mulheres também, assim como a pessoa que é auxiliar de limpeza, pessoa que é comerciária, e elas são mulheres, elas têm esse desafio da relação desigual de gênero, mas elas estão em classes sociais diferentes. Uma mulher negra tem também a questão do racismo para enfrentar. Então essas lutas de você promover a igualdade de gênero tem que levar em conta também a luta contra o racismo, a questão de classe social, defesa dos trabalhadores. Então essa tem sido uma pauta importante para a esquerda em relação aos movimentos sociais. E inclusive aí na literatura eu indico um pouco da discussão das teorias dos movimentos sociais. Tem a teoria do processo político, as teorias mais culturalistas, né, que levam em conta mais a abordagem cultural para a gente analisar, o Melucci, enfim, que são o Habermas, que tem defendido bastante essa questão comunicativa, né, da associação dos grupos em torno da comunicação, da democracia direta, a questão dos símbolos, né, a luta que não é material, mas é uma luta simbólica. Então, há uma produção bastante abrangente sobre os movimentos sociais, né? Trago também um artigo da Ângela Alonso, que faz um pouco do balanço desse debate que tem acontecido na academia nesses últimos anos, e certamente é um debate que vai continuar, porque os movimentos sociais, a meu ver, não vêm para substituir, para tomar o lugar de partidos políticos ou de sindicatos, mas eles agregam outras pautas que talvez não estavam sendo dadas contas através das entidades tradicionais, mas certamente a questão da globalização, do meio ambiente, das desigualdades, das mulheres, do movimento negro, todas essas questões de identidade, de reconhecimento, de combate às diversas manifestações de preconceito e também as lutas antiglobalistas ou a favor da globalização das pessoas e não do capital, tudo isso vai estar bastante em voga e a produção acadêmica nessa área deve continuar. Então o movimento social certamente é uma pauta em expansão, é um tema que vai se desdobrando em diversos outros, mas um pouco do panorama da questão dos movimentos é essa. Diferentes movimentos, alguns mais institucionalizados, outros mais fluidos, movimentos que se articulam de formas diferentes e que tentam influenciar de diversas maneiras a sociedade. É isso. Muito obrigado.